Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje no Olha Quem Está Falando, um grande nome do rádio, uma pessoa que eu admiro muito, um grande profissional, grande locutor, grande comunicador e acima de tudo uma sabedoria que você vai ver durante esse programa de hoje. Hoje no Olha Quem Está Falando, J.R. Vargas. Grande J.R. Beleza, obrigado, tudo bem, gente? Cara, obrigado por essa Obrigado a gentileza. você, rapaz. Uma honra estar aqui. Já vi vários vídeos, aprendi muito. E muita gente boa, gente maravilhosa, grandes mestres. Como a gente aprende, né? Gente maravilhosa. Aliás, eu falei de grande locutor, mas ele é pastor também, inclusive. Né? Pastor. O pastorado, ele é o principal, né? A área do rádio, minha comunicação, é uma extensão do ministério pastoral, embora tenha vindo muito antes. Muito antes, né? Você veio de Vitória, né? Do Espírito Santo. Eu sou natural de Cachoeiro de Itapemirim. Terra do Roberto Carlos. Terra do Roberto Carlos, onde eu comecei em rádio lá, em Cachoeiro, e depois de um tempinho lá, um ano e pouco, eu fui trabalhar em Vitória e fiquei em Vitória 8 anos. Eu fui para Vitória para ficar 8 meses. O meu objetivo, meu alvo de vida lá, vamos ficar 8 meses aqui, ter uma experiência numa rádio maior, mais importante, e no final eu fiquei 8 anos lá. Mas essa lá em Cachoeiro de Itapemirim foi que ano você começou? Isso foi o ano mesmo, quer saber? 1983. Rapaz. 16 de março de 1983, foi o primeiro dia que eu entrei no ar, uma quarta-feira à noite, 8 horas da noite. Naquela época tem uma música do Rich, né? Menina Veneno, que tocava muito. Sim. Só neste horário, entre 8 e meia-noite, ela tocava 2 vezes. Então, grande sucesso daquele momento. Veneno. Menina Veneno tocava o tempo inteiro. E aí eu fiquei lá, na Som Brasil FM, que é o nome dessa emissora maravilhosa. Depois mudou de nome algumas vezes. Mas peraí, como é que foi o começo lá? Você falou, eu sou doutor, vou lá tentar. Nada disso. Foi um sonho maravilhoso, entendeu? Eu tenho 2 tios, por parte de mãe, Augusto e Antônio. Os dois foram radialistas na mocidade deles e durante algum tempo eu ouvia histórias, mas não tinha nenhuma influência, que eles estão fora de rádio há 200 anos já. E aí eu tinha essa vontade, eu tinha aparelho de som em casa, eu gravava como se estivesse em rádio, eu usava os microfones disponíveis, gravava, falava com as pessoas como se estivesse... E as pessoas falavam da sua voz? Falavam, porque eu adolesci muito cedo e a minha voz amadureceu cedo. Então com 15 anos, 16 anos já tinha a voz pronta, né? Tinha passado aquela fase complicada da puberdade, que a voz... Meu Deus, que loucura que é. E aí eu tive um sonho, eu queria muito isso. Um belo dia, vindo de uma aula, estava com um amigo meu de moto, eu disse para ele assim, falei, cara, a Som Brasil vai mudar o esquema. Ele me perguntou, o que é esquema? Eu também não sei, não tinha a menor ideia, que é uma expressão que a gente usa muito em rádio, vai mudar o esquema e tal, e eu não sabia o que era. Aí ele disse, mas por que você está falando? Eu falei, cara, a Som Brasil, ela só tem música importada, o locutor é tudo gravado, a gente chama de vitrolão, né? E tal, enfim, e vai mudar o esquema. No outro dia, passou o dia, no outro dia eu liguei a rádio, a tal rádio, e ela estava com locutores ao vivo, e um dos locutores era um vizinho meu, Volner Rocha. E eu falei, meu Deus, a rádio, eu fiquei doido, eu tomei banho, me sequei, molhei outra vez e tal. Meu pai trabalhava nessa época num banco, fui lá conversar com ele e disse, pai, é o seguinte, a Som Brasil mudou o esquema. Ele perguntou para mim, o que é esquema? Eu disse, olha, eu não sei o que é esquema, eu só sei que ela era gravada e agora é ao vivo. E eu quero fazer um teste lá. Ele me disse, cara, mas é teu ano de vestibular e tal. Eu usei aquela expressão que todo mundo conhece, né? Não, uma oportunidade passa uma vez na vida, então, enfim. E ele, convenceu. Ele muito, muito amoroso, é uma figura extraordinária. Meu pai é um verdadeiro anjo. Ele disse assim, olha, eu sou contra, mas vou te apoiar. Vou te apoiar. E aí, no mesmo dia, nesse mesmo dia, eu vou para casa e vejo quem vindo à distância, o Volner Rocha. Olhei o Volner e falei assim, o Volninho ali, rapaz, aí tal, eu fiquei quieto. Ele passou para o outro lado da rua, me chamou e disse, olha, a Som Brasil abriu o teste. Mudou o esquema, abriu o teste. Você quer fazer um teste lá? Eu até hoje não sei por que ele me disse exatamente essas palavras. Isso foi numa quarta-feira e marcou o teste para sábado. Eu não dormi, né? De quarta para sábado foi aquela loucura, pensando, ensaiando, me preparando, mas sobretudo numa ansiedade
para alguma coisa que eu sabia que era real, mas era tão sonho, eu amava a rádio já, mas eu nunca tinha entrado no estúdio, eu não sabia como é que era, não tinha a menor ideia. E quando eu entrei a primeira vez, naquele sábado, estava na penumbra, era toca-disco, né? E era uma coisa extraordinária, e eu olhei aquela mesa, penumbra, aquele ambiente assim, extraordinário, e pensei, odontologia. Não, é isso mesmo, a mãe quer que eu faça odontologia. Porque eu achei que era uma coisa totalmente impossível. Não, é impossível. Entendi. Como é que eu ia aprender a controlar aquilo ali, cara? É verdade, essa experiência, essa visão realmente... Não é essa visão? Quando você chega, fala, não vai dar certo. Pô, aí você ficou lá 8 meses. Lá eu fiquei 1 ano e pouco, e aí fui convidado para ir para essa rádio em Vitória, a Rádio Tribuna FM, está lá até hoje, do sistema Tribuna, rádio muito boa, e fui para lá, para estar lá, mudei a minha vida completamente, saí de casa, fui morar em outro lugar, enfim, essas mudanças todas tão importantes. Ficou de lá. Eu com o objetivo de ficar 8 meses. Nesse processo dos 8 meses, eu fiz vestibular para comunicação na Federal do Espírito Santo. Passei lá, aí fiquei, aí fiz o curso lá. Saí da Rádio Tribuna e fui trabalhar na Rádio Gazeta. E aí nessa eu fiquei bastante tempo. Depois eu saí do rádio com o objetivo de trabalhar com agência, que era o meu curso. Eu vou trabalhar em agência, que é esse o objetivo. E aí eu fui ajudar um amigo que tinha um programa evangélico numa rádio AM, mas uma rádio que estava muito fraca em termos de estrutura. E eu fui para ajudar. Eram 2 camaradas apresentando. A gente depois almoçava junto. Era basicamente a troca pelo almoço. A gente ia almoçar junto, conversava. Só que aquilo deu certo. E de 1 hora eu comprei o horário dele e fui para 3 horas no ar. E eu fiquei um bom tempo com 3 horas de uma emissora AM, entendeu? Fazendo um programa evangélico numa linguagem que nós de rádio conhecemos bem, mas que para o evangélico na época era desconhecida, porque era só, meus queridos irmãos, estamos aqui e tal, e a gente começou a falar como a gente fala no rádio. Normalmente todos nós de comunicação utilizamos isso. Isso teve um aspecto revolucionário. Rapaz, isso foi em 1988. De 88 eu saí de FM, então fiquei fazendo de 88 isso aí até 1992, comecinho, quando eu larguei tudo isso para fazer teologia em Campinas. Tá. Aí foi virada total, né? Outra vez. Aí foram 4 anos sem rádio. E eu sofri muito. Porque quem ama rádio como a gente ama, era muito duro ouvir, entendeu? E ficar naquela luta. Poxa, eu gostaria muito, mas eu estava estudando, tempo integral, eu precisava ter um bom curso para estar pronto para o exercício dessa missão difícil. Assim, nessa época de rádio, já está assim, entre o final de 80... Certo, porque não sei se lá pegava Rádio Cidade. Não pegava não. Pegava em alguns momentos já o finalzinho daquilo que a gente chama de rádio mundial, né? Que é aquela estrutura toda. Mas eu ouvia muita fita, né? A gente vinha ao Rio e gravava, né? Então quando vinha ao Rio, a Rádio Cidade e Fernando Mansur, né? Que é o nosso líder aí, a figura que todo mundo admira, comunicador extraordinário. E ele teve uma influência mais especial ainda, porque além de ouvi-lo aqui no Rio, ele foi a Cachoeiro algumas vezes para fazer programa na Tribuna FM de Cachoeiro, que era a minha concorrente. Sim. E ele, quando ia lá, cara, meu Deus do céu, quando eu sabia que ele ia estar lá no sábado, eu passava o tempo todo esperando, gravava tudo, cara. O cara entrava no ar com roupa nova, com prefixo, aquele jeito dele maravilhoso, né? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Porque eu falei, cara, não tem como esconder, o cara é maravilhoso. E realmente há uma influência dele tão grande. Quando eu estava em Vitória, já numa outra época, eu já tinha uma agência, já tinha eventos, eu quis levá-lo para promover um curso para pastores lá. Achei que os pastores poderiam ter orientação técnica muito boa. Eu nem pastor era, né? E aí ligamos lá para falar com ele e tal, não estava, e um dia eu estava no escritório, ele ligou para o escritório. E quando ele ligou e disse que queria falar comigo, e quando ele disse quem era, eu fiquei mudo. Fiquei tão mudo que eu desliguei o telefone, não consegui falar. E olha que é difícil, travei. Pô, que sensação, vai, Mansur, olha essa história. É verdade, cara, você tem uma influência assim, muito grande.
não apenas pelo que você fez no rádio especificamente, mas agora aqui no Rio, ouvindo histórias a seu respeito. Eu vi o teu vídeo e te disse isso, especialmente, a maneira como você lidou com a sua vida e com a entrevista em especial, realmente é muito bom, fantástico, parabéns. Obrigado. Tem que promover esse encontro agora, né? Seria um sonho para mim. Ô JR, depois dessa parada, nesse período, o rádio ficou... 4 anos de ouvinte. Difícil, né? Difícil. 4 anos como ouvinte. E depois, aí sim, eu vim para o Rio, fui convidado para vir para cá, para 93 FM. Aí eu fiquei 2 anos de manhã cedo. Você já veio para cá, já era 93 ou era o Shaddai? 93, na mudança dela. Foi com o Brizola, né? Com o Brizola. Quem me convidou foi ele e foi uma oportunidade muito grande, eu sou muito grato. E eu comecei a fazer o programa de 7 às 9, que depois virou 6 às 9 de manhã cedo, abrindo aquilo que a gente tem hoje, que é o Café com Crente. Isso. Depois eu passei 2 anos fora. E eu aprendi uma vez... Meu pai me ensina isso sempre, que você tem que deixar a porta aberta, né? Mais importante saber entrar é saber sair, né? E aí me convidaram para assumir o debate. Isso já tem 15 anos. Mas você, desses 15 anos, só foi o debate? Só o debate. 15 anos, só porque é só o que eu posso. O meu horário, o horário que eu tenho disponível para o exercício do rádio é este horário que está aí, de 11 às 12, um pouco antes, um pouco após, mas esse foco aí por conta do exercício do debate hoje da 93, ele não tem coisas que caracterizam, por exemplo, a voz do locutor, né, as vinhetas, mas você hoje, a sua personalidade dentro do debate é uma coisa que é marcante, é arraigado. Não fala em debate, se você fala em debate 93, está falando na sua personalidade, não estou dizendo nem na sua locução, não, porque ali você é um comandante, né, um comunicador, na verdade, né? Você imagina, você fica durante esse tempo todo, todos os dias, conversando com pessoas diferentes. Eu acho que nesse tempo todo eu fui muito influenciado por esses, né? Sim. Pastores, psicólogos, líderes das mais diversas áreas que estiveram aqui e que eles foram compartilhando e eu fui assimilando muita coisa deles, né? Então, assim, o grande rico dessa história sou eu, porque fui enriquecido pelas palavras, pelo comportamento, pela personalidade dessas pessoas extraordinárias que se assentam à mesa. E eles se assentam ali sem saber o que vai acontecer. E eu sei mais ou menos, né? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho o meu foco, mas tem muita coisa que é a vantagem do rádio ao vivo que acontece na hora. E o legal também é que você comanda ali, você que opera, tudo. Né, tal. Porque geralmente debate é com o operador e os locutores. Eu acho que ia ser muito humor nesse negócio aí, porque é o seguinte, o que a gente faz é fala, opera, eu leio o WhatsApp, eu vejo os textos no Facebook, entendeu? Leio alguma coisa que me dão, estudo ao mesmo tempo. Sim. O que me dá uma alegria muito grande, eu desconcentro de qualquer outra coisa. Então, quando fala que eu tenho isso todos os dias, eu tenho também um alívio. O debate acaba sendo uma hora em que eu paro de pensar em qualquer outra coisa, que não dá. Então é foco ali, faço essas coisas todas ao mesmo tempo, que para mim é divertidíssimo. Gosto muito. Não, dá para perceber no ar que você tem essa... É verdade, que você tem esse domínio total de tudo, absolutamente tudo ali. Parabéns. Mas, JR, uma coisa que acontece aqui no Olha Quem Está Falando, que é muito legal... microfone aberto. Você, por comandar ali, certamente já passou por essa fraqueza. Mas teve algum que foi interessante, assim, um furo? Alguns, mas eu teve um caso especificamente disso que não foi nem por acaso, foi intencional. Quando eu comecei em rádio, eu comecei com um cara fantástico chamado José Roberto Mignoni, que eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Foi uma figura maravilhosa, uma voz, cara, gosto assim, uma voz extraordinária, vozeirão e muito bom de rádio, cara técnico e tudo mais. Eu era menino, tinha 16 anos, eu era adolescente, né? 16 anos, comecei no rádio, e ele fez um programa de rock aos sábados, de heavy metal. Opa. Eu não sabia nem o que era heavy metal, não conhecia nenhum desses. Eu era um menino da própria igreja, vivendo o dia a dia da igreja, não sabia que era, não conhecia ninguém. Mas eu cometi uma falha que depois eu aprendi. Ele fez uma escala e colocou na escala JR. JR sou eu, mas ele é José Roberto. Eu perguntei para ele assim: ô Zé, esse JR aqui sou eu ou é você? O que você acha que ele respondeu? É você. Na hora ele respondeu. Eu até hoje acho que não era eu, que era ele. Mas
Porque eu perguntei, ele disse que era... E aí Pô, ele falou... seu nome não era JR, né? Não, era Júnior. Júnior. Meu nome é Júnior, né? E aí ele falou pra mim assim, é você? Eu falei, sou eu? Então tá bom. Eu falei assim, mas como é que faz isso? Eu falei, se vira! Então eu me tornei o apresentador, produtor, programador. E aí eu tive que criar um critério. Eu falei assim, como é que eu vou escolher as músicas? Porque não tinha nada pronto. Tudo a vantagem de começar no rádio, você vai aprendendo muita coisa, né? Aprende tudo nesse. Aí eu peguei e estabeleci um critério que era, se eu gostasse da música, não era bom. Se eu não gostasse, era bom. O critério oposto, entendeu? O critério inverso, né? Jamais pensaria nisso. Aí eu peguei lá e falei assim, não, está muito bom, está ruim. Então, essa está horrível, é boa. Então é esse o critério. Aí eu escolhi as músicas assim. Aí eu falei, pô, para fazer um negócio diferente, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o microfone aberto o tempo inteiro. Então eu tocava lá o heavy, que pegava pesado, eu deixava o microfone aberto o tempo inteiro. O tempo inteiro significa que eu atendia o ouvinte com o microfone aberto, que eu abria a porta com o microfone aberto, que eu cantava, que eu falava, entendeu? E a minha expectativa no fundo era que ele falasse assim, você não leva jeito para isso. Mas o que o ouvinte achou? Que eu era muito doido. Esse cara é doido, meu irmão. Esse cara é maluco. Olha o que o cara faz no ar e tal. Então eu fazia uma coisa de um jeito, mas que deu certo. Até que finalmente eu disse para ele assim, Zé, eu não aguento mais. Ele teve misericórdia de mim e falou assim, então tá bom, cara, sai, eu vou assumir. Que era a vaga dele mesmo. Cara, eu jamais pensei nisso. O critério invertido. Pô, e deixar o microfone aberto é totalmente heavy metal. Totalmente, entendeu? Mas o objetivo era outro, né? Mas era dar uma ideia de doido, mas tão doido que seria assim, não, tá doido demais. Tá doido demais, mas deu certo, né? Deu certo, cara. Pô, maravilha. Outra coisa que esse aqui, na verdade, é um registro, né? Pessoas que foram importantes, você gostaria de citar, assim, dentro do seu contexto de rádio, né, especialmente? Eu, como venho do estado do Espírito Santo, né, e estou aqui já no Rio há mais de 20 anos, a minha experiência ela é múltipla, né? Então, assim, quando eu penso no começo do rádio, eu lembro de Idalecinho, foi o cara que abriu as portas, né, que me empregou na primeira emissora. Falei agora há pouco do José Roberto Mignoni, que ainda está no rádio, uma figura maravilhosa, o cara que fez o teste, que me aprovou no teste. Trabalhei com ele outras vezes, em outras emissoras, é uma referência, que é uma figura assim, muito importante na minha vida. Mansur, evidentemente, né, que é uma pessoa, até para falar é difícil, que eu tremo assim, em razão de sinceridade, depois de tantos anos, mas é uma admiração assim, verdadeira, entendeu? É de fato uma coisa especial. Então ele teve, assim, do ponto de vista do rádio, uma influência tão importante para dizer que era possível fazer um rádio naquele estilo, daquela forma, de outras maneiras especiais. Então acho que esses três nomes resumem muito isso. Mas há uma pessoa, duas pessoas especialmente, né? Meu pai, eu já falei dele aqui algumas vezes, no primeiro dia quando eu saí do ar, meia-noite, primeira noite, né? Saí do ar, quando eu cheguei no carro, ele foi me buscar, menino, né? Ele foi me buscar, ele colocou a fita rodando a gravação. Ouvir a minha voz pela primeira vez no rádio foi uma coisa assim extraordinária. E quando eu acordei de manhã, a minha mãe me acordou fazendo uma festa enorme, porque o filho dela agora era radialista. Então, papai e mamãe, meu reconhecimento e a minha gratidão, porque aquilo que aconteceu lá em 1983 repercute na minha vida até hoje. E até hoje, quando eu venho para a rádio, é como se fosse a primeira vez. Cara, que negócio maravilhoso, né? É verdade. Quando isso acabar também, né? Aí perde a graça. Tem que mudar de profissão. Verdade. Pô, JR, eu só tenho que te agradecer, cara. Você é sensacional. Quem não conhecia, né, a sua história de radialista, hoje está aqui. Para mim foi muito surpresa. Eu não sabia que você... primeiro que fez programa de heavy metal. Fiz de pagode também. Pagode. Fiz tudo. A gente está no rádio, faz de tudo. É verdade. E hoje está aqui com a gente, então olha quem está falando, J.R. Vargas. Como é que é o seu nome, J.R.? Meu nome é Averaldo, e Averaldo com H, também tem estilo, é Averaldo Júnior. Tá. Então, J.R. de quando eu comecei em rádio, era Juninho, mas eu fui para uma emissora que já tinha um Juninho, e aí meus colegas ficaram inventando o nome. Como é Ferreira, alguém diz assim, Ferreirinha. Eu falei, que Ferreirinha? Ferreirinha não. Aí é Vargas, aí o outro falou assim, Vaguinho. Eu falei, Vaguinho, é Wagner. E aí ficamos naquela dúvida. O meu pai,
que foi quem deu o nome, que eu sou Júnior, ele falou, por que você não usa JR? E aí ficou J.R. Vargas. Oh, sensacional. J.R. Vargas, não olha quem está falando. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Curta o vídeo e se inscreva já! Uma nova rádio, Gazeta FM, é o que você já tem desde hoje cedo na frequência 94.3 MHz. Edu Hering. Desde que você acordou e ligou a sua 94,3 FM Gazeta, percebeu novas vozes acompanhando você. São as novas vozes da Gazeta FM e você vai conhecê-las agora. Acordando sempre com você, de 6 da manhã até as 10, o Voney. De 10 até as 2 da tarde, Aristomar Gastão com você. De 2 da tarde até as 6, eu fico com o novo horário do Contatos Imediatos. De 6 até as 10 da noite, o JR com uma noite muito gostosa, muito animada. De 10 da noite até as 2 da manhã, fazendo uma noitada só de flashback, Raul Tremendão. Agora a programação toda é calcada no trabalho desse rapaz aqui, que é o Roberto Burura. Com a intenção de colorir muito mais essa filosofia nova e a nova programação, foram confeccionadas 50 novas vinhetas. E você vai conhecer uma delas agora. Rola aí, Gastão. Para você ter certeza que nós estamos afinados iguais às vinhetas novas, repara só, hein? 1, 2, 3. 94,3 Gazeta FM. Tchau! É isso aí. Uma rádio com talento, criatividade e muito respeito pelo ouvinte capixaba. Uma boa tarde para você.